Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E cara, o assunto que eu quero conversar com vocês aqui agora é um assunto muito sério, que eu acho que, embora nós vamos falar aqui de uma situação que aconteceu lá no jogo do Atlético Goianiense e Flamengo, eu acho que essa situação ela tem que servir de exemplo para todos nós torcedores enxergarmos realmente o que compreende de fato o futebol brasileiro. Porque assim, sempre a gente reclama de arbitragens, sempre a gente quer exigir cada vez mais do nosso futebol, queremos ter a isonomia dentro do esporte, e tudo isso que nós torcedores exigimos pelas redes sociais, onde você vê as mídias repercutindo, ela de fato faz muito sentido. De fato faz muito sentido. Porque assim, quando termina uma partida de futebol, os destaques não tem que ser os erros da arbitragem. Os destaques tem que ser os gols, as jogadas, as dinâmicas das duas equipes, as estratégias. E nós estamos prestes a ter mais um jogo aí de Palmeiras e Flamengo, em que infelizmente, da maneira como o futebol vem sendo tratado no Brasil, existe muita possibilidade de quando terminar o jogo, por volta das 6 horas da tarde, nós iniciamos um vídeo aqui para discutir se foi ou se não foi pênalti, se teve ou se não teve impedimento, se a expulsão foi correta ou se não foi correta. Infelizmente, nós corremos esse risco da arbitragem brasileira, da organização do futebol brasileiro, ela chamar mais a atenção do que o próprio espetáculo esportivo. Sendo que devia ser diferente. Quando você assiste um jogo, por exemplo, como assistimos lá, o de Real Madrid e Manchester City, o que fica no final é exatamente o evento futebolístico, o evento esportivo. E não uma série de discussões, de programas com discussões a respeito da arbitragem. E na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o presidente do Atlético Goianiense, ele realmente engrossou a voz e engrossou o caldo para cima da arbitragem após o término de jogo, alegando que foi um absurdo, foi uma arbitragem feita para agradar a torcida do Flamengo. E além disso, foi contra ali os posicionamentos do Edinaldo Rodrigues, disse que o Edinaldo Rodrigues tinha que fazer alguma coisa. Se ele não fizesse nada, ele mostraria que era uma pessoa sem moral nenhuma para estar assumindo tal cargo. Olha só o que ele falou, tá? Hoje aqui foi um assalto, uma vergonha. A máfia da arbitragem estava hoje aqui presente. Não são todos os árbitros, mas o que esse cidadão de Minas Gerais veio fazer é uma vergonha. Se o Edinaldo não tiver moral para tomar uma atitude, ele pode desistir. Sinceramente, desiste de tudo do futebol. E além disso ele continuou, tá? Adilson Batista, presidente do Atlético Goianiense. O Atlético foi assaltado por um cidadão mau caráter. Entrou o tempo todo invertendo tudo, agradando a torcida do Flamengo. Hoje o Atlético Goianiense foi assaltado. Um cidadão veio aqui para dar o resultado para o Flamengo. Isso foi claro. CNM pede para sair. Você não dá conta de controlar essa máfia. Pode me suspender, fazer o que for. Ninguém vai mudar o que eu penso. Isso aqui é uma máfia. Não é toda a arbitragem brasileira. Tem bons árbitros, mas a maioria não tem condição de apitar o futebol profissional. São árbitros sem condição e sem moral técnica. Disse aqui o presidente do Atlético Goianiense. Só que olha só o que aconteceu. Ontem, na quarta-feira, o presidente do Atlético Goianiense, que proferiu palavras contra o CNM, contra o próprio Edinaldo Rodrigues, ele foi até a CBF e foi recebido ali com condecorações e inclusive ainda ganhou uma miniatura da taça de futebol em uma maletinha de madeira e tudo mais. Vocês viram aí a foto que eu coloquei na miniatura do vídeo. Olha aqui,
Ele escreveu lá na outra rede social, na vizinha. Estive agora à tarde na sede da CBF para uma audiência com o presidente Edinaldo Rodrigues. Conversamos, dentre outros assuntos, sobre a arbitragem do futebol brasileiro e a necessidade de profissionalização da categoria. Fui muito bem recebido e ganhei uma miniatura da Taça da Copa do Brasil. Espero que traga sorte ao Dragão na disputa desse ano. É de extrema importância que a CBF esteja de portas abertas para ouvir todos os clubes, buscando sempre a excelência do futebol brasileiro. Viva o Dragão! Aí você fala assim pra mim, pô Neto, mas... Tá certo, ai. A CBF recebeu o caso. Eu sei, queridos. A CBF recebeu o caso. E eu também acho que a CBF ela tem que estar aberta e predisposta a escutar os presidentes e os representantes dos clubes de futebol brasileiros, principalmente quando se sentem prejudicados. E não adianta só escutar, entrar por aqui, sair por aqui, entregar uma miniatura ali, dar um mimo e tchau. Não, tem que tomar decisões efetivas e atitudes para realmente mudar esse cenário nosso. Só que assim, ele claramente atacou os integrantes da Confederação Brasileira. E agora simplesmente coloca ali, ó, na rede social, uma série de elogios. Só que aí ele foi lá, foi recebido na CBF, ganhou um mimo, ganhou um afago e ó, tá tudo certo. Tá tudo certo. Já veio com outro tom. Isso daqui é bom para nós torcedores enxergar como que é a política dentro do futebol. A política dentro do futebol. Olha, eu falo para vocês, amigos, que a política, para quem estuda um pouco de política e economia, eu estudei um pouco disso, né, quando eu fiz a primeira graduação. Sempre gostei desses assuntos geopolíticos. Eu nunca gostei de estar inserido dentro da política, mas eu sempre me atentei a esses assuntos do que acontece pelo mundo, envolvendo ali política e tudo mais. A política ela é uma ferramenta, na verdade, para o bem, só que infelizmente no nosso país ela é utilizada da maneira contrária. Ela é utilizada ali como fonte de recursos próprios para potencializar interesses individuais. É isso que é a nossa política, voltada para recursos próprios, para interesses individuais. É basicamente isso. E dentro do futebol ela não é diferente. Porque se uns presidentes reclamam, eles vão lá e são suspensos. Se um técnico, membro da comissão técnica, reclama, ele é lá suspenso. Agora, por que que com outros que reclamam também e fazem o mesmo alarde, eles são recebidos e ganham tapinha nas costas ali dentro da CBF? Vocês acham que tá certo isso? Não tá certo. Não tá certo. Ele colocou a moral aqui, ó. Ó, se o Edinaldo não tiver moral para tomar uma atitude, ele pode desistir. Sinceramente, desiste de tudo do futebol. E ainda falou, ó, CNM, pede pra sair. E no dia que o Palmeiras teve o lance lá da Copa do Brasil, que a máquina foi resetada, nossa, né? O pessoal do Palmeiras lá levou gancho. Ah, que absurdo. O próprio John Textor aí também saiu falando um punhado de coisa ali, também levou gancho. É que assim, o John Textor ele exagerou, né? Ele fez assim, ele jogou no ventilador e tá até agora causando em cima disso. Então também ele exagerou. Mas aqui existe uma clara conotação política dentro de atitudes como essa. O cara vai lá, detona a CBF, detona o presidente, detona o diretor, e no outro dia é recebido e tá tudo certo. Beleza? E tá tudo certo. É importante a CBF ouvir. Agora eu pergunto pra vocês, é importante a CBF ouvir ou é importante a CBF agir? Porque de escutar ela já tá cheia. Ninguém precisa mais falar isso pra ela. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Até mais.